As provações da vida têm uma maneira única de testar a base da nossa existência, desafiando o que nós acreditamos e principalmente quem somos. Em momentos assim é fácil a gente se sentir inseguro e até mesmo abalado quando nós enfrentamos tempestades que parecem que estão além do nosso controle. Mas a fé nos convida a permanecer firmes, confiando que a resiliência não é fruto da atitude de evitar as dificuldades, mas acima de tudo, como enfrentá-las com coragem e determinação. Permanecer firme durante as provações fortalece a nossa confiança em Deus e assim aperfeiçoamos o nosso caráter. Quando os desafios da vida parecem mais fortes do que nós podemos suportar, você está disposto a permanecer firme ou você vai permitir que as tempestades abalem a sua fé? A maior escolha: não se abale com a provação. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vai embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Hoje chegamos à oitava e última parte da série A Maior Escolha. Nelas nós focamos a nossa atenção principalmente no relato histórico que encontramos aqui no livro de Daniel, entre os capítulos 1 e 6. Testes. Vimos que Daniel e seus companheiros e os reis envolvidos tiveram que passar por diversos testes. Eu também acredito que agora você já compreendeu que bem antes de receber uma bênção, Deus sempre nos testa. E o segredo para sermos aprovados está relacionado com a escolha que fazemos. No início do livro, Daniel era um adolescente, um prisioneiro de guerra de aproximadamente 15 anos, cativo ali dos babilônios e agora levado para servir na corte de Nabucodonosor. E a vida para Daniel não foi tão simples. Ele foi testado diversas vezes. Mas agora Daniel já era um senhor de idade, com cerca de 82 anos. Ele sobreviveu durante o período de dois diferentes impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Relacionou-se com 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar por um curto período, Dário o Medo e Ciro o Grande, persa. E o que é muito interessante aqui é que geralmente quando uma nova administração assume o governo, qual é a primeira coisa que fazem? Hein? Se livram de todos que trabalharam com o líder anterior. Por quê? Porque liderar, queridos, é uma questão de confiança. Ouviram? Mas por alguma razão, Daniel permanecia. No final do capítulo 5, vemos que Dário, o Medo, ele conquista a Babilônia. Belsazar é morto. Dário se torna o novo rei aos 62 anos de idade, mas ele decide manter Daniel na corte medo-persa. E Daniel não foi apenas mantido, mas recebeu outra promoção. Mas como, se Dário sequer sabia quem era Daniel? Como é que isso foi possível? A presença e influência de Daniel eram tão fortes que não demorava muito para as pessoas percebessem quem ele era. E visse que ele era diferente, que ele era especial. E você, hein? Deseja sobressair-se entre as pessoas? Você quer ser respeitado? Você quer ser alguém que de fato traz uma influência positiva, duradoura em tudo o que faz? E principalmente, quem sabe, na sua vida profissional? Antes de irmos ao teste que Daniel precisou passar dentro dessa nova realidade, logo nos primeiros versos do capítulo 6, nós encontramos as razões por detrás dessa influência extraordinária de Daniel. 3 segredos. E eu não tenho dúvidas que você só tem a ganhar se você se lembrar deles. Os segredos de Daniel para uma vida profissional de sucesso. O primeiro deles, competência. A experiência profissional de Daniel foi excepcional. Ele era competente em tudo o que fazia. Ele se destacava por qualidades que ele desenvolvia. Ouça,
Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Como é que Daniel adquiria tantas qualidades, tantas competências? Daniel se dedicava ao aprendizado. Sem dúvida alguma, ele tinha acesso ao conhecimento humano, às disciplinas que eram desenvolvidas ali pelos babilônios. Ele retinha tudo aquilo que era bom e retirava tudo da sua mente, do seu coração, que era maléfico. Para ser competente, queridos, na vida, nós temos que praticar. Nós temos que aprender praticando. Mas muitos não têm o desejo de pagar o preço necessário. Você sabe qual é o segredo desses super atletas? Obviamente, além do talento, na história nós vemos que eles se preparam. Porque você não alcança competência sem preparo. Grandes atletas, Michael Jordan, Roger Federer, Tiger Woods, esses homens se dedicavam, praticavam e chegaram no nível que hoje nós conhecemos. E Daniel levava muito a sério as suas responsabilidades. Ele era competente em tudo que fazia. E não foi por acaso que Dário ali, um recém-chegado rei, o escolhe para ser um dos principais assessores do seu reino. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Incrível isso. Só que em seguida Dário rapidamente percebe que Daniel era acima da média. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Uau! Você pode imaginar isso? Daniel foi o chefe dos sábios de Babilônia e agora dentro de um outro reino, com outro rei, outros assessores, outra estrutura governamental, ele já se destacava como um dos principais líderes, ao ponto de Dário desejar colocá-lo como o primeiro-ministro medo-persa. Com 82 anos. Um homem competente, um profissional competente. Só que esse não é o único segredo. O segundo é caráter. Um profissional de sucesso precisa mais do que apenas competência. É necessário ter caráter. E Daniel era um homem de integridade. E isso nós podemos ver claramente na percepção que as outras pessoas tinham dele. Ouça, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Daniel era fiel, Daniel era honesto, era zeloso, Daniel era íntegro. Os outros administradores buscavam uma razão para acusá-lo, mas simplesmente não havia qualquer coisa que pudessem encontrar. Daniel tinha caráter, Daniel era íntegro. E todos nós sabemos muito bem o que é integridade, não é mesmo? Integridade indica, queridos, a honestidade moral e a dignidade de um indivíduo. Integridade é viver a realidade de que nenhum de nós pode enganar nossa própria consciência. Integridade é algo que nós devemos buscar. Mas como enfrentamos dificuldades nessa área, não? Geralmente, quando nós começamos a fazer pequenas concessões, aspectos não apropriados. Se Daniel houvesse vacilado, falhado no primeiro teste, quem sabe se alimentando daquilo que todos comiam, ele muito provavelmente fracassaria nos testes seguintes e não chegaria onde chegou. Quando nós começamos a fazer pequenas concessões, a gente pensa, isso não é tão sério assim, não é tão importante assim. A gente começa a cavar um buraco para nós mesmos. E aqui é importante notar que esse buraco raramente é feito com uma retroescavadeira. Não. Geralmente é feito com uma colher, pequenininha, pouco a pouco. E quando a gente menos percebe, estamos diante de um problema que a gente não imagina. Além disso, um terceiro segredo da vida de Daniel era o seu compromisso público com Deus. Daniel tinha um compromisso com Deus que todos sabiam. Ele não se importava sobre o que as pessoas iam pensar dele ao verem ele como um seguidor do Deus eterno. E essa é uma área em que muitos daqueles que dizem ser seguidores de Deus ainda lutam. E as pessoas no seu trabalho sabem quem é você? E você que é estudante aí na faculdade? Seus amigos de classe, seus professores sabem quem é você? As pessoas que eles precisam saber onde é que está centrada a nossa fidelidade. E Daniel era muito aberto
com a sua fé. Ele orava em público. Ele falava de Deus em público. Ele levou Nabucodonosor a crer em Deus. Todos conheciam a vida religiosa de Daniel. Todos sabiam de onde vinha a sua integridade. Todos sabiam de onde vinha a sua fé. Ouça com atenção. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. E é interessantíssimo isso aqui. Eles percebem que nunca encontrariam algo com que atacar Daniel, a menos que fosse algum aspecto relacionado com o fundamento de tudo aquilo que Daniel era e fazia, que era a sua relação com Deus. Não havia nada que pudesse usar para acusar Daniel. Absolutamente nada. A vida de Daniel era impecável. E por isso eles morriam de ciúmes. Tem que haver um jeito da gente se livrar desse velhinho judeu. Mas de tanto procurar, finalmente eles acharam. Pelo menos eles pensavam assim. Acharam a solução. Inventaram uma armadilha para Daniel. O teste final para a vida de Daniel. E ali, com um plano maquiavelicamente, eles se aproximaram de Dário, o rei, e disseram. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Eles se uniram, todos contra Daniel. E para variar, ao se aproximar do rei, eles chegaram ali afagando o ego, né? Quando havia limites para os reis, geralmente eles tinham um tremendo problema com o seu eu. O plano deles, disseram ao rei: ó grande Dário, você é tão especial, tão maravilhoso, tão divino, que a gente não consegue nem encontrar adjetivos para você. E depois de muita consideração, nós sugerimos que você prepare um decreto aí que nos próximos 30 dias, todos, sem qualquer exceção, devem orar para nenhum outro Deus, mas somente para você. Mas com isso eles tinham em mente somente criar uma armadilha para Daniel. E eles colocaram uma pressãozinha extra no rei. Agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Os medo-persas eram famosos por essa prática. Qualquer lei ou ordem assinada por eles não poderia ser mudada. Não havia como criar lá uma emenda constitucional na tentativa de qualquer lei. Se algo foi assinado, esse algo tinha que ser cumprido. E o que o rei fez então? O rei Dário assinou o decreto. O afago no coração de Dário foi tão grande que ele sequer percebeu a artimanha que estava por detrás de tudo aquilo. Agora não tinha como mudar a lei. E nos próximos 30 dias, nenhum súdito do Império Medo-Persa poderia orar para qualquer outro Deus. Nos próximos 30 dias, somente poderiam orar para Dário. Parece mesmo que todo imperador tinha essa obsessão de ser um Deus. E eles pensavam, Daniel está acabado. Sabemos que ele é fiel, sabemos que ele é íntegro. Ele vai quebrar o decreto imperial. Na realidade, Daniel, que ele tinha agora diante de si diversas opções. Ele tinha que fazer uma escolha. Suas opções? Fingir que nada estava acontecendo, se rebelar, ou entrar em greve de fome por uma mudança no decreto, que não ia adiantar coisa alguma, porque era uma lei medo-persa, não tinha retorno. Ele podia, quem sabe, apelar ao rei, ele era amigo do rei. Ou então ele podia orar sem que ninguém visse, fechava a porta, fechava a janela. Ou então ele podia deixar de orar por 30 dias, fugir. Ou ele podia ser fiel. E qual foi a escolha que Daniel fez? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer.
Ao ouvir o decreto, Daniel, uma vez mais, escolheu ser fiel. E se você tem um desejo de também vencer as mais duras provações da sua vida, querido amigo, querida amiga, eu sugiro você se lembrar de pelo menos 3 desses princípios. Como vencer as mais duras provas da nossa vida. Faça como Daniel. Faça como Daniel. Em primeiro lugar, lembre-se de como Deus foi fiel no passado. Daniel sempre se lembrava de como Deus o havia guiado no passado. Nos outros testes da sua vida. Em cada um deles, Deus havia sido fiel para com ele. Ele tinha confiança de que Deus, dessa vez, uma vez mais, estaria ao seu lado. Há um texto no livro dos Salmos que indica exatamente essa realidade. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Você vê? Recordarei. Eu vou me lembrar dos milagres do passado. Eu vou lembrar da maneira pela qual Deus atuou na minha vida anteriormente. Lembre-se da maneira que Deus o ajudou a passar experiências passadas. E confie que Ele vai agir uma vez mais. Raramente nós compreendemos o porquê de todas as provas e testes que Deus permite que ocorram na nossa vida. Por que a gente sofre dor? Problemas, dificuldades, tristezas. Quase sempre nós não recebemos qualquer tipo de explicação da parte de Deus. Mas uma das razões que eu mencionei repetidas vezes nessa série é que Deus nos testa para que estejamos prontos para as suas bênçãos, incluindo a mais importante de todas. Estamos prontos para quando Cristo voltar a esse mundo. E para isso, Ele quer que você e eu cresçamos. Mas o que fazer quando nós estamos em uma situação difícil que não faz qualquer sentido? O que você faz? Você precisa confiar no amor de Deus por você. Você precisa dizer a si mesmo, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus tem tudo sob seu controle e sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso entender todos os detalhes, porque em fé eu confio em Deus, no seu amor e na sua providência. Isso é fé. E uma fé profunda em Deus e a direção que Ele tem à sua vida. Só que isso não é tudo. Você também precisa manter sua comunhão com Deus intacta. Daniel mantinha uma íntima e profunda comunhão com Deus. Do ponto de vista humano, para manter qualquer tipo de relacionamento saudável, há pelo menos 3 aspectos cruciais, não é verdade? Primeiro, nós precisamos de tempo juntos, fazendo coisas juntos. Segundo, nós precisamos ouvir um ao outro. E terceiro, nós precisamos falar um com o outro. Na nossa relação com Deus, as mesmas 3 dimensões precisam estar presentes. Tempo junto com Deus, ouvindo sua voz aqui em sua palavra e conversando com Ele através da oração. E no relato de hoje fica muito evidente que Daniel tinha o hábito de conversar com Deus através da oração. E como é mesmo a descrição do que Daniel fez quando soube do decreto? Se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Pensa comigo, acha você que orar 3 vezes todos os dias, por 82 anos, faz a conta, quase 90 mil orações, será que vai fazer de você que você tenha uma fé maior e depender mais de Deus? Será que agir assim vai afetar a maneira pela qual você vê Deus? Será que agir dessa forma afeta a maneira pela qual você vê a si mesmo? Será que você seria menos inseguro? Será que você seria menos dependente da aprovação de outras pessoas para tomar suas decisões? Será que você seria mais capaz de fazer as escolhas corretas diante dos maiores desafios da sua vida se você tivesse a experiência e uma vida de oração como Daniel? E, queridos, por falar em escolhas corretas, me permita compartilhar com vocês a revista Esperança, na mira da verdade, que foi preparada para que você possa aprender a viver aquilo que está aqui, na Palavra de Deus. Que se tire suas dúvidas e saiba o que Deus espera de você. Por isso, não perca essa oportunidade. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12
98244-4449. Peço o seu exemplar da revista Esperança na Mira da Verdade. Eu tenho certeza de que essa revista vai ser uma bênção para você e para a sua família. E sem qualquer custo nós enviaremos para o endereço da sua preferência. Segue o número novamente, anote aí, 12 98 244 4449. O que você está esperando? Manda uma mensagem para a gente e que você possa receber esse lindo fascículo em sua casa. Queridos, esse foi o grande segredo da vida de Daniel. Se você vai esquecer tudo o que escutou durante essa série, não se esqueça do que eu vou dizer neste momento. Tudo na vida de Daniel fluía da sua relação com Deus. E se você sonha ser fiel, se você sonha ser um vencedor, se você sonha viver de acordo com a vontade de Deus, só há um caminho. E o caminho começa aqui, nos joelhos. E obviamente você não precisa se ajoelhar para conversar com Deus. Você pode orar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer posição. Só que há algo especial quando nós curvamos nosso corpo diante de Deus. Quando nós dobramos nossos joelhos diante do Criador do Universo. Em primeiro lugar, é uma prática de humildade. Em segundo lugar, é o reconhecimento da nossa pequenez. É o reconhecimento da grandeza de Deus. E é um gesto centrado na adoração. Davi, certa vez, escreveu: eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. É apenas para você pensar. Repito, se você sonha ser fiel, se você sonha ser um vencedor, se você sonha viver de acordo com a vontade de Deus, só há um caminho. E o caminho começa aqui. E finalmente, se você deseja vencer as mais duras provas da sua vida, tenha a convicção de que a recompensa final é maior do que o risco. Vou repetir. Tenha a convicção de que a recompensa final é maior do que o risco. Saiba que a recompensa que está preparada para você é sempre maior do que todos os riscos envolvidos. Será que Daniel sabia que seria arriscado quebrar a lei medo-persa? O que você acha? Será que ele sabia que se Deus assim desejasse, aquele poderia ser o fim da sua vida? Mas para ele, nada disso importava. Porque ser fiel a Deus sempre envolve riscos. Você pode perder seu emprego. Você pode perder seu salário. Você pode perder seus amigos. Você pode perder sua reputação, sua imagem. Você pode perder sua vida. Quantos seguidores de Deus foram mortos por sua fé? Queimados em praça pública, devorados por animais selvagens como divertimento, surrados, apredejados até a morte, crucificados. Por sua fidelidade para com Deus, até mesmo Jesus Cristo foi morto. Daniel estava pronto para morrer. E não demorou muito para que os seus inimigos o vissem orando e corressem rapidinho ali para o rei, pedindo o cumprimento da lei. Ai, rei, Daniel continuou orando ao seu Deus. Não tem desculpa, culpado, condenado. O texto bíblico diz que quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E finalmente ele percebeu que tudo não se tratava do que um plano para matar Daniel. E o relato diz que o rei foi forçado a cumprir o decreto. Ele ordenou então que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Antes, porém, ele disse para Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Em seguida jogam Daniel na cova dos leões. Feras que não eram alimentadas por semanas para que o serviço pudesse ser bem feito e da maneira mais rápida e eficiente. E Dário ficou angustiadíssimo. Naquela noite ele não comeu, naquela noite ele não se divertiu, naquela noite ele não dormiu. E a Bíblia diz que logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões.
Quando ia se aproximando da cova, clamou Daniel com alta voz, aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei agora, ele com o coração explodindo de alegria, ele manda tirar Daniel ali imediatamente da cova dos leões. Em seguida, ele manda que todos aqueles que tramaram contra Daniel, incluindo as suas famílias, fossem jogados aos leões. Os leões estavam tão famintos que antes de chegarem ao fundo ali da cova foram todos despedaçados. Mais um triste fim para aqueles que agiram contra o servo do Deus Altíssimo. O que de maneira indireta fizeram um próprio ataque contra Deus. Em seguida, Dário agora promulga um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Uma vez mais, Deus honra a fidelidade de Daniel. Deus sempre honra a fidelidade dos seus filhos. Mas, pastor, você pode estar perguntando, e aqueles que foram fiéis e morreram? Onde é que estava Deus? No mesmo lugar. A gente não sabe todas as razões, mas aquele que tem fé verdadeira em Deus, mesmo diante da morte, não tem nada a temer. Não tem receio algum. A recompensa será sempre bem maior do que qualquer risco envolvido. A maior escolha. E todos nós teremos que passar um dia por ela. A grande maioria das escolhas diárias são pequenas, algumas enormes, mas a continuação da nossa vida depende de como nós lidamos com cada uma delas. E nós vimos durante toda essa série que, sem dúvida alguma, vale a pena ser fiel, vale a pena fazer escolhas corretas, escolhas que estejam de acordo com a palavra de Deus, porque esse é o caminho. E Daniel e os seus 3 amigos passaram por cada um dos grandes testes da sua vida, e assim estiveram prontos para receber as grandes bênçãos de Deus, aquilo que ele havia preparado para eles. Mas quem sabe alguns de vocês possam estar pensando, por que Deus testou Daniel quando ele já era um senhor em idade avançada, mais de 80 anos? Porque agora Daniel que estava pronto para receber a maior bênção de Deus para a sua vida. Deus o havia preparado para ver, sentir, registrar o que aconteceria no fim. Não da sua vida, mas no fim da história humana como hoje você e eu conhecemos. Após tantos testes, Daniel traz ao mundo sua maior contribuição. Estude que Daniel, iluminado por Deus, escreveu nos capítulos seguintes, de 7 a 12. Daniel não entendeu tudo o que escreveu. Eu vi, mas não compreendi, por isso eu perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Siga o seu caminho até o fim. Você descansará, então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. E isso é o que mais importa. Siga o seu caminho. Escolha ser fiel. Pai eterno, Senhor, dessa extraordinária história, que possamos, bom Deus, escolher viver em fidelidade a Ti e a Tua palavra. Abençoe-nos em Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.